Jerusalén Celestial Televisión, hablando de Jesús para tú. Agora sim. Graça e paz. Quero agradecer você que vai entender lá através desse vídeo para trazer a poderosa palavra do Senhor. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a meditação, reflexão através desse vídeo, onde eu irei comparar a igreja do Senhor com um hospital. O hospital é o lugar onde nós, quando nos encontramos doentes, onde as pessoas vão procurar o médico para se consultar, para saber que tipo de enfermidade tem em seus corpos, para que diagnostique um remédio correto, para que ela seja curada e sarada. Assim é a igreja. A igreja é o hospital de Jesus, onde nós procuramos o médico Jesus, para que ele nos cure das nossas enfermidades, das nossas doenças. E a doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, Brasil, chama-se pecado. E só Jesus tem a cura para essa enfermidade. Essa enfermidade que não faz exceção de pessoa, não tem racismo, ela atinge grande e pequeno, pobre, rico, plebeu, mendigo, não mendigo, feio, bonito, posições. Ela é uma doença terrível que mata e leva a muitos para a sepultura. Uma doença difícil de ser combatida, pois ela tem se alastrado no meio da sociedade mundial e cada vez mais pessoas se contaminam e são infectadas por essa doença terrível chamada pecado, que o destrói, que o afasta o homem do seu Criador, a criatura do Criador. Pois Jesus tem o remédio certo. E o remédio certo é a palavra do Senhor, que transforma, que cura, que liberta aqueles que se encontram doentes. Porque eu e você um dia estávamos doentes. E quando nos encontramos Jesus, Ele nos curou, Ele nos limpou, Ele curou as feridas que havia em nossa alma, no coração, tirou toda a sujeira chamada pecado, a lepra terrível, pior do que a lepra de Naamã, porque a lepra de Naamã, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ficou limpo. E então nós também temos que mergulhar nas águas do Espírito, para que sejamos curados, pois a palavra de Deus é o remédio certo. Porque quando o homem e a mulher se entregam a Jesus, ouve a palavra e entrega a sua vida para Jesus, ele é transformado, ele muda de vida. Ele já não quer ser mais aquela velha criatura, o homem perverso, o homem pecaminoso, o homem ranzinza, o homem confuso, o homem briguento. Não. Ele agora foi transformado por Jesus. Ele foi curado da sua doença chamada pecado, do ódio, da raiva, da inveja, da mentira, da corrupção, da ambição, da idolatria, da feitiçaria, de todos os males que destrói o homem e o afasta do seu Criador. Pois Jesus veio para isso, para limpar-nos desse mal chamado pecado, dessa doença terrível que assola toda a humanidade. Porque nós, amados irmãos, nós somos escolhidos por Deus para fazermos a sua santa vontade, para caminharmos segundo a sua vontade, para ouvir a voz do Espírito Santo. Como disse, você estava morto no mundo, mas veio o dono da vida, nos deu vida, e a vida é Jesus. Ele nos transformou, Ele nos limpou, Ele nos lavou com seu sangue derramado no madeiro, lá no Gólgota, há 2000 anos. Ele não era pecador, Ele não teria que morrer, mas Ele morreu para salvar a você e a mim, para limpar o teu pecado, para pagar os teus pecados, essa enfermidade maligna que temos em nós, que mata a nossa alma e o lança no abismo profundo. É para isso que Ele nos chamou, para termos uma comunhão com Ele, para obedecermos a sua palavra, que é a cura para quem está doente, para quem está enfermo, para quem está morrendo. Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que cura, que transforma o velho homem em uma nova criatura. Como disse, nós estávamos infectados do pecado,
Agora somos pecadores. O pecado nos destruía. O pecado nos levava à sepultura. Mas Cristo Jesus nos curou, nos comprou, pagou um alto preço, derramou seu sangue, foi coroado de espinho, somente por te amar, somente por te salvar. Não é da vontade de Deus que você se perca. Não é da vontade de Deus ver a criatura que Ele criou indo para o abismo, não. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem receber a Ele. Nem todos querem receber a seu Filho como Salvador. Nem todos querem ser curados por um remédio chamado palavra, Bíblia. Não quer, rejeita. Prefere morrer no mundo do lamaçal do pecado e ir para o abismo do que aceitar a palavra de Deus, do que ser transformado em um homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que leva a mensagem para outros que estão enfermos, que leva o remédio, a cura que é Jesus para os que estão doentes, que leva para o hospital chamado igreja, lugar de cura, lugar de renovo, lugar de transformação. Nós precisamos pregar a palavra como ela tem que ser pregada, dando ouvido à voz do Espírito Santo, pregando aquilo que Ele nos instrui a pregar, pregar contra o pecado, pregar contra o adversário, pregar contra o inimigo, pregar contra todo tipo de pecado que aborrece e abomina o Senhor, que abomina os olhos do Criador. Temos que ser verdadeiro adorador, pregador e obediente à palavra do Senhor Deus, porque para isso Ele nos escolheu, para isso Ele te escolheu, para ser pastor do seu rebanho. Então, manuseie bem a espada, que é a palavra. Tome bem em conta as tuas ovelhas, que são ovelhas do Senhor, o rebanho que pertence ao Senhor. Pregue o verdadeiro evangelho. Não é evangelho de anátema. Não é evangelho que tudo pode, tudo permitido. Não. Pregue o evangelho que pregava João Batista, que pregava Jeremias, que pregava Isaías, que pregava o próprio Jesus, que pregava Paulo e tantos outros apóstolos. É o evangelho da salvação. Pois muitos querem pregar o evangelho de mamão com açúcar, o evangelho de tudo pode, onde tudo é natural, onde não é isso que o Senhor quer que seja. Porque essa não é a verdadeira igreja do Senhor, isso não é o verdadeiro evangelho. Evangelho é renúncia de pecado, evangelho é salvação através da cruz de Cristo, através do derramamento de sangue na cruz. Esse é o verdadeiro evangelho que eu e você devemos pregar, devemos abraçar o corpo e o coração. Se você prega um outro evangelho, que não é esse da Bíblia Sagrada, está indo totalmente errado. Está indo contra a palavra de Deus. Está indo contra a vontade daquele que te chamou para ser servo seu, para ser instrumento nas suas mãos, para ministrar a sua obra. Portanto, amados irmãos, vamos pregar uma verdadeira paz, aceitando a vontade do Senhor, pedindo a Ele sabedoria e para saber se é da hora dele o que estamos pregando. Porque não podemos aceitar o pecado. Porque o pecado mata, destrói e lança o homem no abismo. Pois para Deus não tem pecado nem pecadão. Deus não tem inocente como culpado como inocente. E pela sua palavra o Senhor irá nos julgar. Portanto, você que é líder, veja como você está pregando e conduzindo as suas ovelhas. Porque essa ovelha não é tua. Essa ovelha pertence ao pastor dos pastores, Jesus Cristo. Você apenas toma conta delas, mas você irá prestar conta a Ele das suas ovelhas. Então cuide, sare elas suas feridas para o pecado. Não permita que o pecado invada a tua igreja e cause escândalo na obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, ela é para salvar, para libertar, para curar e dar vida aos moribundos e saúde a quem está enfermo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se você é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação para que o YouTube te notificar assim que colocar novos vídeos. Compartilhe, deixe seu like. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Shalom.